Amazônica. Sejam muito bem-vindos ao 6º Seminário das Águas, uma iniciativa do Instituto Soca, em parceria com a Fundação Rede Amazônica e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Eu sou Débora Holanda e hoje estarei com vocês nesse bate-papo sobre ciência, tecnologia e inovação. O 6º Seminário das Águas é parte integrante da programação da 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem por tema, neste ano, a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. Dr. Sávio Ferreira, que é o pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Para falar sobre esse assunto, eu já queria começar convidando o Dr. Sávio Ferreira para falar sobre o efeito da expansão urbana da cidade de Manaus nos igarapés. Dr. Sávio, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Satisfação estar aqui participando deste evento. Esperamos contribuir para o debate, um debate tão importante para a nossa sociedade, para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país e para o mundo também. Eu quero pedir que passe a primeiro slide. Sim, eu quero me apresentar. Eu me chamo Sávio José Filgueiras Ferreira, sou pesquisador do INPA, estou no INPA trabalhando desde 1984. Então, eu espero, com a minha experiência, também contribuir. O título da minha palestra é o efeito da expansão urbana da cidade de Manaus nos igarapés. O próximo. Bem, sabemos, é bem conhecida a importância da água para todos os organismos, mas ela também tem grande importância para o nosso dia a dia, para o nosso viver, né, para as relações que nós temos. Eu quero dizer que ela é importante para o nosso consumo, para a produção de energia, para a navegação, produção de alimentos, desenvolvimento industrial e agrícola, lazer e turismo. O próximo. E, por conta dessas atividades, dessa importância para todos os organismos, para a sociedade e principalmente para o homem, ela é um recurso estratégico para qualquer país, né? Então é ela que mantém a vida no planeta, a biodiversidade, a produção de alimentos, suporta todos os ciclos naturais. Ela tem uma importância ecológica, econômica e social. E, por conta dos grandes recursos que nós temos na nossa região, isso daí é bem presente. A importância econômica, a ecológica e a social. O próximo. Então, eu quero dizer também da importância, no contexto mundial, dos recursos hídricos para o Brasil, que de 12% a 16%, essa participação é brasileira, e ela é mais importante ainda para a nossa região, porque grande parte desse percentual está na região amazônica. E quando eu estava preparando essa apresentação, fiquei surpreso, porque os dados que eu tinha dos nossos habitantes na região norte eram valores menores. E hoje nós já temos mais de 18 milhões de habitantes. E o percentual em relação ao país está mais de 8%. Há 10 anos atrás, a população era bem menor, né? Mas tinha uma participação em região ao país em torno de 5%. Eu fiquei assim a pensar e um pouco preocupado, porque a nossa taxa aqui está aumentando um pouco mais em relação às outras regiões do nosso país. O próximo. Bem, nós sabemos que nós temos uma grande área, a região amazônica, mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, e por conta dessa grande bacia, né, e pelas quantidades de chuva, nós temos inúmeros cursos d'água. Os grandes são o Rio Negro, o Madeira, o Tapajós, Xingu, Juruá e Purus. Esses são tributários do Rio Amazonas, que, por conta de ele receber todos esses cursos d'água, ele se torna o rio em maior volume d'água do mundo. E essa contribuição é significante. O próximo.
Mas o Amazonas não recebe só a contribuição brasileira. Outros países também participam. Nós temos aí o Peru, a Bolívia, a Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e o Brasil. Só que o Brasil, de uma forma mais expressiva, em torno de 63% é a participação. Então, a gente percebe que há contribuição de nossos vizinhos também. Aqui, nessa figura, a gente vê o mapa do Brasil e mostrando os cursos d'água superficiais. A gente percebe expressivamente na nossa região, o Rio Amazonas recebendo ali os seus afluentes ou seus tributários. A gente vê outras partes da nossa região, mas a gente vê na região norte como é assim, expressiva a contribuição dos nossos cursos d'água. Mas se nós olharmos só essa figura, a gente vai ver praticamente só o Amazonas e outros cursos d'água. Mas se nós olharmos a próxima figura, a gente percebe que existe um entrelaçado, um emaranhado de cursos d'água. Então, a nossa região ela tem uma rede de drenagem muito densa, como é possível ver nessa figura. O próximo. Então, o Cleto, em 2003, disse que a cada quilômetro quadrado existe 2 a 4 quilômetros de igarapé. É nesse contexto que está o município de Manaus. Também aqui ele trabalhou e nós temos uma rede de drenagem muito intensa, muito grande. Né? E nós temos no município de Manaus várias bacias hidrográficas, como a colônia Antônio Aleixo, que talvez o CEPIAN talvez tenha alguma contribuição para essa bacia. Temos o Educandos, que é uma grande bacia hidrográfica, Mauá, Puraquequara, Ponta Pelada, Refinaria, São Raimundo e Tarumã. O Tarumã e o São Raimundo são as bacias maiores do município de Manaus. Aqui nós podemos ver essa mais azulada, no centro é a bacia do São Raimundo e abaixo a bacia do Educandos. Recentemente, nosso grupo do INPA, né, nós estamos com um projeto de monitoramento dessa bacia hidrográfica. E nós estamos estudando de uma maneira bem intensiva. Então, eu quero dizer que a qualidade de uma água superficial, ela depende da quantidade de chuva, da vegetação, do próprio ecossistema aquático e também da nossa influência, da influência do homem. Então, as características químicas, biológicas das águas superficiais, elas refletem, né, a biogeomorfologia dos sistemas de drenagem. Por isso que nós encontramos na nossa região vários tipos de águas. E aqui eu quero destacar o trabalho do Dr. Araldo Scioli, foi um pesquisador que é alemão, que veio antes da Segunda Guerra Mundial para o Brasil para estudar, não exatamente água, mas por conta, ele percebeu, né, a grande importância e ele veio para a Amazônia. E aconteceu a Segunda Guerra, ele acabou ficando por aqui. E ele... Obrigado. Ele acabou estudando as nossas águas e ele classificou as nossas águas em 3 tipos de água branca. Aqui tem um representante, o Madeira e o Amazonas. Eu quero destacar aqui que o pH dessas águas são próximo do neutro. Então, não são águas ácidas como as águas daqui da região central da Amazônia. Também tem uma quantidade de solutos, né, de nutrientes, mais expressivo, então é indicado pela condutividade elétrica, que está acima de 50 microsiemens por centímetro. Aqui nós temos a água preta ou escura, aqui nós temos o encontro da água, que nós podemos daqui deslumbrar, né, daqui de frente, e nós temos o Rio Negro, que tem um pH ácido, um pH que indica a acidez da água do Rio Negro, e uma condutividade bem baixa. E os estudos mostram que ela tem poucos solutos, poucos eletrólitos na água, indicado pela condutividade elétrica. E aqui nós temos a água clara, que é o principal que nós vislumbramos, que nós muitos conhecem, é o Tapajós. Tem um pH também não muito ácido, que está em torno de 6,5, uma condutividade elétrica em torno de 10, também é relativamente baixo. E aqui eu quero apresentar o Igarapé Bolívia, que eu acho que muitos aqui conhecem, mas não conhecem ele nas suas condições naturais,
que ele tem sua nascente dentro da reserva Duque. E aqui ele tem uma acidez relativamente alta e também uma condutividade baixa. Mas aqui, o que vocês podem observar, né, que é uma água bem transparente lá, dentro da reserva Duque. Então, nós temos várias influências naturais na nossa região e também que nós causamos. Nós todos conhecemos aqui o ciclo hidrológico da nossa região, de águas altas e também baixas. Isso todo ano acontece, né? Mas tem um outro fenômeno que acontece com pouca intensidade, às vezes com mais intensidade, que são quando aquelas frentes frias atingem a nossa região. Quando isso acontece, muitos lagos, principalmente de várzea, se vem com bastante intensidade essa frente fria, o que acontece com a superfície? Ela esfria, ela se torna mais densa, e ao ficar mais densa, ela desce essa água superficial. E a de baixo, que está mais aquecida e mais leve, ela sobe. Quando ela sobe, ela leva a matéria orgânica, essa matéria orgânica vai consumindo o oxigênio da água, que causa uma depressão das concentrações do oxigênio, que é muito importante para os peixes, e causa anoxia na água e há uma mortandade de peixe. Isso é um fenômeno natural, que às vezes acontece, às vezes não. Mas eu quero dizer que esses fenômenos, eles se repetem, diferente da nossa ação, que é uma forma difusa, descontrolada. E, recentemente, eu e meus colegas, nós publicamos esse artigo, que está aí, que está escrito aí, é um impacto da urbanização, que é por conta disso que eu vim aqui palestrar, né? E tem vários colegas que participam. É um periódico internacional. Foi publicado agora este ano. E vou passar a falar um pouco desse nosso trabalho. Ele se desenvolveu em áreas naturais, que é a Reserva Duque, e que está em verde lá apontado, e também em alguns sítios, né? E também na área urbana, para mostrar o efeito da urbanização. Então, para isso nós estudamos áreas naturais, áreas de sítios com pouco impacto ambiental e na zona urbana. Ok, o próximo. E aqui é dentro da Reserva Duque, de novo, Bolívia. Né? É gratificante adentrarmos a reserva e observarmos os cursos hídricos, né? Os cursos d'água, pela sua beleza, pela sua qualidade, né? Que causa para a gente. E, dessa maneira, eram os cursos d'água aqui em Manaus. Né? O do Parque 10, o que chamamos de, que é o Mindu, o Igarapé do 40, do São Raimundo, todos eles tinham características similares. Tá? E aqui é um outro igarapé chamado Acará, também é dentro da Reserva Duque, que ele tem uma vazão um pouco maior do que a do Bolívia. O próximo. Aqui já é num sítio que está logo depois da Duque. A gente vê a vegetação, eles utilizam como balneário, como área de lazer também, né? E de recreação. E a gente não percebemos nessas águas alterações, como vou mostrar alguns gráficos a seguir. Aqui a gente vê pessoas que estão utilizando desses recursos, né? Estão numa área de lazer. O próximo. Esse é um balneário que está na bacia do Igarapé-Acará, logo depois da urbanização que chegou ali com o conjunto Viver Melhor. Com a instalação desse conjunto, né, causou grandes problemas. A partir daí, nós percebemos que houve grande alteração na qualidade da água. Esse ano Igarapé, possivelmente, esse balneário, possivelmente tenha sido o único ou um dos que tiveram autorização para explorar essa atividade como balneário. E ele está hoje, talvez muitos que aqui presentes, talvez tenham conhecido ele, mas ele não está mais por conta da poluição, a água está poluída e está contaminada. Aqui também, lá no balneário, a gente percebe aqui,
a gente visualmente percebemos que a água está bem diferente da que nós mostramos anteriormente. O próximo. Aqui também um efeito do homem, né? Veja a quantidade de detritos, de material que são carreados pelo curso d'água, né? E isso aqui que mais nos causa assim, surpresa, que é dentro da reserva Duque, né? Aquele bairro Cidade de Deus tem um afluente que vai adentra a reserva Duque e leva muito material para lá. E esse curso d'água se encontra com o Igarapé Bolívia, dentro da reserva, e de lá o Bolívia já sai poluído e contaminado. Aqui nessa figura, até de 1 a 6 é dentro da reserva. Então aqui a gente vê a condutividade elétrica, que está dentro, em torno de 10 microsiemens por centímetro. Né? E dos 7, 8 e 9 são aqueles sítios. Então a gente percebeu que não houve alteração, mas dentro da área urbana, o P11, P12, P13, esses são valores médios, mas nós chegamos a medir valores em torno de 700 microsiemens, valores muito elevados. E aqui são médias de pH nessas áreas, também a gente vê que não há grande flutuação nos locais em área preservada e também nos sítios, mas nós vimos um aumento, né, nos índices de pH na área urbana. Eu gostaria de mostrar esse filme para mostrar como, quando tem uma chuva, né, intensa, o que acontece no Igarapé do 40, ali no conjunto dos industriários. Essa é uma imagem que está sendo mostrada aí. Você vê a quantidade de material que está sendo transportado, sendo levado pela água. Então a gente não precisa nem medir, visualmente a gente percebe como a gente causa problema para os nossos igarapés. Eu quero dizer que nossa região, nós tivemos aqui 3 ciclos econômicos. O econômico da borracha foram 2, né? O primeiro no século XIX e no século XX, né? 2 ciclos, que impulsionou a economia da nossa região. E também tivemos com a Zona Franca de Manaus. E os 2 primeiros utilizaram o que nós temos aqui, que é a borracha, né? Mas nós temos uma grande quantidade de água e nós não sabemos, não estamos explorando, não estamos usando de uma forma econômica, né? Que nós temos que dar mais atenção a isso daí. Quando a gente aqui nos nossos supermercados, a gente encontra água mineral de vários locais, até da Europa, não é verdade? A água francesa, Perrier e outras águas a gente encontra aqui nos nossos supermercados. Vocês que viajam, vocês já encontraram água mineral nossa daqui, em outros estados? Não, né? Eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais para o nosso potencial, né? O que nós temos aqui que nós podemos, né, usar para que a sociedade aqui possa usufruir dos benefícios desses recursos. Muito obrigado, espero ter contribuído. Tá bom? Muito obrigada, doutor Sálvio. É uma tristeza, né, a gente olhar para esses números e ver o quanto que a gente ainda precisa melhorar, o quanto a gente precisa de consciência para tentar melhorar essa situação. Você mostrou aqui o Igarapé da Bolívia. Sim. E eu lembro muito do meu pai, que falava que tomava banho nesse igarapé da ponte da Bolívia, que eles pulavam lá da ponte, né, naquela época.
Há alguns anos atrás, acho que uns 20 anos atrás, a gente ainda tinha essa nascente preservada e muitas outras, assim como do Mindu, e infelizmente hoje a gente vê que a realidade é diferente, né? Principalmente também na região do Tarumã. Eu que sou usuária do Tarumã, estou ali sempre, então isso vem para mostrar que a gente ainda precisa melhorar muito, né? A questão de consciência, e não só isso, políticas públicas, né? Pensar em políticas públicas para a questão dos resíduos sólidos, para a questão da retirada dos resíduos dentro das águas.